Nós vamos continuar com o livro de 2 Reis, né? Nós vamos fazer o resumo do capítulo 11 ao capítulo 25, porque a Bíblia, ainda estamos no 14º livro da Bíblia, e a gente precisa estudar resumido para que a gente chegue no Novo Testamento. E no Novo Testamento vai ser capítulo por capítulo, versículo por versículo e explicado. Então, faz um ano que esse programa está no ar e a gente está no 14º livro agora. Então, você em casa, você pode estudar do capítulo 11 ao capítulo 25 todos os dias, né? E a gente hoje vai fazer um resumo do capítulo 11 ao 25, que é o último capítulo de 2 Reis, né? A passagem de segundo Reis, no capítulo 11, eu quero levar essa mensagem de Joás, que foi ungido rei de Judá, né? Depois de Atalia ter usurpado o trono de Judá e Joás ter sido escondido para não ser punido e depois ser consagrado rei. Então a gente vai ler aqui do capítulo 11, do verso 4 ao verso 12, que diz assim: No 7º ano, mandou Joaida chamar os capitães dos cários e da guarda, e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com ele aliança e juramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Então lhe deu ordem, dizendo: Esta é a obra que é a vez de fazer. Uma terça parte de vós, que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei, e a outra terça parte estará ao portão sul, e a outra terça parte ao portão detrás da guarda. Assim fareis a guarda e defesa desta casa. Os dois grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras seja morto. Estarei com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os capitães de 100, segundo tudo quanto lhe ordenara. O sacerdote Joada tomaram cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joada. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, e estavam na casa do Senhor. Os da guarda se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, até o altar e até o templo, para rodear o rei. Então Joiada fez sair o filho do rei e pôs-lhe a coroa, e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Esta mensagem desta manhã, ela vai nos trazer para os tempos modernos em que vivemos. Ela nos traz mensagem da época de Davi, que foi ungido rei, mas antes de Davi tinha sido Saul. Saul foi um rei ungido não pela vontade de Deus, mas porque o povo pediu, o povo quis. Nesse caso de Jeú, Deus
permitiu que ele fosse rei, porque Atalaia teria usurpado o trono de Jeú. Então, Deus permitiu que fosse ungido Joás como rei. Passou por esse processo de ser escondido até chegar a sua hora de ser rei. Hoje a gente traz para os nossos dias de hoje, num resumo feito, para que a gente entenda que do capítulo 11 ao capítulo 25, onde termina o livro de 2 Reis, narram a queda trágica e o exílio das nações de Israel e Judá. Eles mostram como a desobediência, a idolatria e a corrupção política atraem severas consequências. Contudo, revelam que a soberania, a justiça e a misericórdia de Deus permanecem inabaláveis. Então, aqueles reis que foram substituindo outros, sempre foram pecando, sempre foram errando, sempre foram idolatrando, sempre foram tirando Deus do altar e colocando os deuses. Houve a corrupção dentro do próprio governo. Isso a gente vê nos dias de hoje. Se o homem chega ao poder, o povo pediu, Deus atendeu, porque o homem é livre para escolher o certo ou o errado. É um direito do homem escolher aqui na terra o certo e o errado. Deus não vai interferir. Mas quando sua nação começa a passar mal, começa a passar dificuldade, começa a ver as coisas, as perseguições sobre o seu povo, Deus coloca um homem para libertar. Sempre foi assim em Israel, sempre é assim na humanidade. Continua dessa mesma forma. A luta pelo trono e a reforma. Do capítulo 11 ao 16. O verso 16 que diz, do capítulo 11 ao capítulo 16 que diz: o que aconteceu? A perversa rainha Atalaia usurpou o trono de Judá e tentou exterminar a linhagem real de Davi. O plano falhou porque o menino Joás foi escondido e protegido no templo pelo sacerdote Joaida. Mais tarde, Joás foi coroado e Atalaia executada. Sob a liderança de Joada, o povo destruiu os altares pagãos e renovou sua aliança com Deus. No entanto, anos depois, Joás se corrompeu, abandonou os caminhos do Senhor e foi assassinado. Então é isso que eu quero dizer a vocês aqui, que nos dias de hoje não é diferente. Porque quantas pessoas hoje assumem um governo municipal, estadual ou federal, assine um poder no executivo, no legislativo municipal, ou no legislativo estadual, ou no Congresso Nacional, e não cumpre com suas obrigações, com seus votos feitos na Constituição, de cuidar do povo, de cuidar das pessoas, que é para isso que eles foram colocados ali, para melhorar a vida do povo, que votou nele com confiança, para que eles criem leis e façam o bem à sociedade. Mas aí eles se corrompem, buscam só Mamon, que é o Deus do dinheiro, e pensam só em enricar. E a gente vê, quando você abre os noticiários da televisão, você não vê outra coisa a não ser corrupção. Polícia Federal dá uma batida na casa do deputado, prende não sei quantos milhões de reais, joia, não sei o que. Senador, bate, está lá. Outro está lá com dinheiro que recebeu não sei de onde, não sei de quê. Políticos
deputados estaduais, federais, senadores, vereadores em pequenos municípios, extorquindo dinheiro do governo executivo, do executivo municipal, estadual, nacional. Então a gente vê aí que é simplesmente para o seu bel prazer, não para atender o povo, não para ajudar o povo, porque as leis constitucionais ficou para que ela fosse cumprida, mas infelizmente ela é rasgada todos os dias, porque até o nosso Supremo, que é a lei maior, que corrige todas as outras injustiças aqui na terra feitas pelos homens, ela hoje é corrompida. Então, infelizmente, Deus tudo isso vê, e Deus sempre levanta um outro homem para que tente resgatar a pureza do amor ao próximo, que é isso que Deus quer. Mas até o final dos tempos, nada disso vai acontecer. Não espere coisa boa de governo nenhum, porque não vai vir. Não vai vir, porque a terra está corrompida pelo seu bel prazer de cada um. Então, hoje, amor ao próximo é coisa muito difícil. E a gente precisa entender que o verdadeiro eu, que é Deus, Ele quer de cada um de nós a obediência. E a obediência que consiste em amar o próximo, ser caridoso com ele, ser respeitoso com ele, cuidar, e os governos estão aí para isso. Mas, infelizmente, eles não reconhecem a Deus, né? Porque vive só da vida material. Mas o que diz essa corrupção que aconteceu também no governo de Joás? Para os dias de hoje, essa fase mostra o perigo das alianças erradas da corrupção. Líderes e indivíduos frequentemente começam com integridade, como Joás no início desse reinado, mas se perdem quando o poder e a autossuficiência sobem a cabeça. Então é isso que acontece. Primeira coisa que eles dizem: eu tenho imunidade, ninguém pode me atingir, eu sou imune a qualquer lei, né? Então é isso que ele coloca na cabeça e enche seus bolsos, né, malas de dinheiro, que é isso que a gente vê. A Polícia Federal nunca trabalhou tanto como trabalha nesse período, né, nesses 4 anos. Então a gente vê como a corrupção no nosso país ela é imensa, né? Então, cada um que se apresenta nas redes de televisão e nos jornais, nos sites, querem dar uma de bonzinho, mostrar, mas por trás sempre tem a corrupção. Então, isso só vai acabar com a volta de Jesus, infelizmente, né? Infelizmente, o homem é corruptível. A queda do reino do norte. Israel, capítulo 17 e verso 18. O que aconteceu naquela queda do reino do norte? Por causa da idolatria persistente, do abandono da lei e da rejeição aos profetas, Deus permitiu que o Império Assírio invadisse, destruísse o reino de Israel, Samaria, né? Na época, e dispersasse o seu povo. Eles foram substituídos por outros povos, dando origem aos samaritanos. Pessoas que depois de muitos anos foram rejeitados pelos judeus por conta de muitas idolatrias e de ter uma cidade habitada por outros povos também, que não era de Samaria. Para os dias de hoje, o texto ensina que a complacência com o erro e o afastamento dos princípios divinos leva à ruína. A gente precisa entender uma coisa: se você quer viver uma vida de obediência a Deus, você precisa ler a Bíblia. Primeiro, ler a Bíblia, orar, orar e orar. Pedir a Deus entendimento, entendimento e entendimento. Leia a Bíblia e leia a Bíblia. Porque ela vai mostrar como eu e você devemos ser obedientes diante de Deus.
Tolerância, para os dias de hoje, o texto ensina que a complacência com o erro e o afastamento dos princípios divinos levam à ruína. Tolerâncias morais e espirituais destrutivas geram consequências desastrosas a longo prazo. A crise, a reforma de Ezequias e o fim de Judá. Capítulo 18 a 25. O que aconteceu? Enquanto Israel caía, o reino do sul, que era o reino de Judá, resistia, mas enfrentava ameaças severas da Assíria e mais tarde da Babilônia. Reis bons como Ezequias buscaram a Deus e viram livramento extraordinário, enquanto outros como Manassés aprofundaram a nação na idolatria, no pecado dividido e na apostasia generalizada. Deus entregou Judá nas mãos do rei Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém, queimou o templo e levou o povo ao exílio na Babilônia. Para os dias de hoje, os capítulos finais mostram que nenhum erro foge do julgamento divino, mas a graça de Deus continua presente nos bastidores. No último capítulo, o ex-rei Joaquim, que estava preso na Babilônia, é libertado e passa a comer na mesa do rei babilônico. Isso simboliza a esperança e o cuidado de Deus, que nunca abandona seu povo. Então, por mais que a gente erre e a gente peca e a gente faz as coisas erradas, mas Deus é um Deus tão amoroso conosco que Ele se entristece, mas mesmo assim Ele nunca nos abandona, com a esperança que a gente vá obedecer aos seus princípios morais. O livro de Reis, de 2 Reis, foca na importância de depositar a nossa fé em Deus e não em líderes humanos falhos ou instituições materiais. Na vida contemporânea, esses textos nos encorajam a buscar uma postura de fidelidade diária e a entender que o amor e a soberania de Deus sempre se sobressaem, mesmo diante de grandes crises. Isso, quando você coloca a sua vida na mão de Deus e depende do cuidado de Deus no tempo de Deus, que a gente precisa ter a paciência que aquilo que a gente está querendo, Deus está cuidando, mas é no tempo dele. Então, como a palavra diz, que 1000 anos para Deus é um dia, e como um dia para Deus é 1000 anos. Então, para Deus, Ele só age no momento certo, no tempo certo, na hora certa. Porque Ele é perfeito e tudo que Ele faz na nossa vida é perfeito. Então, a gente tem que aprender a ser obediente também na paciência das coisas que Deus tem para cada um de nós. E se você é obediente a Deus, você tem que confiar que Deus está agindo na sua vida, porque você vai ver melhoras. Os seus olhos que estão fechados, eles se abrem quando a sua obediência é perfeita diante de Deus. Mas o que representa este capítulo 11 a 25 de 2 Reis nas nossas vidas, na parte cristã, nos dias de hoje? Para a vida dos religiosos e cristãos nos dias de hoje, este trecho de 2 Reis funciona como um espelho espiritual e um manual de sobrevivência na fé. Nós agora vamos falar um pouco da nossa vida espiritual diante de Deus. Não mais na vida material do mundo em que vivemos, mas na vida espiritual diante de Deus. Aqui está o primeiro item: resistência contra a pressão cultural. O que representa o templo cercado por impérios pagãos reflete o desafio moderno de manter a fé viva. O que devemos aplicar nos dias de hoje representa a necessidade de
O religioso cristão não se ia moldar aos valores corrompidos do mundo ao seu redor. O perigo da fé superficial, a síndrome de Joás. O que representa na nossa vida hoje? Joás foi fiel enquanto o sacerdote Joada estava vivo, mas se desviou depois que ficou sozinho. Então, a aplicação prática mostra que o religioso cristão não pode depender da fé dos pais, pastores ou líderes. A espiritualidade precisa ser pessoal, madura e independente e de vigilância. Então, o que acontece hoje, muitos, nos templos religiosos, com os cristãos que ali estão, em vez de colocar sua fé em Deus, coloca sua fé nos líderes que mostram através dos seus dogmas de cada templo religioso como você deve viver. Não que em muitos templos eles estejam mostrando a você de forma errada. Não que você não possa observar o que ele está dizendo. Mas você precisa ser como os bereanos. Consultar a palavra, consultar a Bíblia, confiar no que ela diz, porque é Deus falando com você. Quando você lê a Bíblia, quando você busca o entendimento na palavra, quando você pega aquelas palavras difíceis que a Bíblia tem e você pesquisa e o Espírito Santo te revela como é, então você vai saber realmente como andar no Espírito. Joás foi fiel enquanto o sacerdote Joada estava vivo, mas se desviou depois que ele ficou sozinho. O que aconteceu? Ele botava toda a sua fé não em Deus, botava em Joada, que era o sumo sacerdote, que era o homem de espiritualidade que aconselhava a ele. Mas ele deveria entender que por trás de Joada estava Deus, e era em Deus que ele deveria botar toda a sua confiança. Então, nos dias de hoje é dessa forma. Você tem a sua Bíblia. Digo quase toda sexta-feira. Não vá só para um templo religioso para ler aquele versículo que é exposto no sermão que é dado nos púlpitos. Mas consulte sua Bíblia em casa diariamente, todos os dias, para que Deus possa dar, através do Espírito Santo, o dom do entendimento. Às vezes você bota na cabeça que só teólogo, sociólogo, pessoas que estudam a vida do ser humano através da teologia, tenha o conhecimento da palavra. E eu, como leio a Bíblia esporadicamente, não vou entender porque pouco entendo dela. Nada disso. Nenhum dos profetas daquela época, do Antigo Testamento, tinha nenhum curso de teologia. Mas Deus inspirava ele através do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos dá o entendimento da palavra por intermédio de Deus. E é preciso que a gente pratique o dom da leitura. Eu sei que o povo brasileiro não gosta muito de ler. Mas é preciso ler. Principalmente a Bíblia, para a gente entender. Por cada livro de história que você tem hoje nas escolas, passa pela Bíblia. Então é preciso que a gente entenda que a Bíblia é o manual de vida cristã. É o manual de fé. Então a gente precisa, cada dia mais, ler a Bíblia para entender se estamos seguindo o caminho correto, se aquela religião em que eu estou, ela está trazendo a mensagem correta, se aquele pastor a quem eu sirvo naquela igreja, ele está trazendo a palavra correta. Isso fazia os bereanos para saber se realmente isso não é falta de confiança na liderança que está ali. Mas é você ter a certeza de que ele está fazendo a coisa correta. Porque ele é um ser humano e pode falhar, como eu sou e falho. Então todos nós somos falhos. Nós podemos falhar.
Mas como a gente quer ser obediente diante de Deus, a gente precisa averiguar o que é que a palavra nos mostra, para que a gente não peque, sabe? Para que a gente não peque. E cada dia mais diminuímos o nosso pecado por falta de conhecimento. Então é importante a gente estudar a palavra. A vigilância contra ídolos modernos. A gente vê muitas pessoas, né, criticar os ídolos feitos de madeira, de gesso, né? Críticas muito pesadas são levadas à Igreja Católica por ter nos seus altares os santos, tal, que a igreja adotou como regra de dogma para a sua igreja. Mas aquilo ali é uma mínima representação de ídolos. Ali está presente. E aqueles ocultos que você guarda dentro de você. Então vamos aqui ver na vigilância contra ídolos modernos. O que representa a queda de Israel e Judá? A queda de Israel e Judá aconteceu porque eles adotaram os deuses das nações vizinhas. Sucesso, poder e prazer. Isso é idolatria. Aplicação prática. Alerta que os ídolos de hoje não são estátuas de pedra, mas sim a ganância, o egoísmo e o materialismo que tentam ocupar o lugar de Deus no coração. Então, quando você coloca desejos em algo terreno e esquece que Deus é o providenciador de tudo em sua vida, e você busca incessantemente buscar aquilo que você deseja, se tornou um ídolo para você. Um cantor que você às vezes diz em palavra que adora os louvores dele, né, as músicas seculares dele, é um ídolo que você coloca. E o maior ídolo da humanidade hoje, o maior ídolo da humanidade hoje, que nos afasta de Deus, é Mamon, conhecido por Deus do dinheiro. Ainda continuamos adorando a este Deus, ao dinheiro. Às vezes a gente esquece de agradecer a Deus, quando mal amanhecemos já é pensando em obter recursos financeiros para a nossa vida, para o nosso bel prazer, para vivermos uma vida, como muitos dizem, de felicidade, viajando, passeando, curtindo a vida adoidada, né? E esquecendo de Deus, sabendo que Deus é o dono do ouro e da prata, e se você busca Ele, você vai ter uma paz infinita, e Ele te dará tudo aquilo que você precisa de acordo com a sua necessidade. Então, primeiramente, buscar a Deus em primeiro lugar. Os ídolos de hoje a gente tem que deixar de lado. No mundo a gente tem que buscar aquilo que nos traz paz espiritual, que está em consonância com Deus e não com os desejos carnais. A gente tem que refutar o desejo da carne. É duro, mas a gente tem que refutar, porque se quisermos ter uma vida de obediência com Deus, a gente tem que refutar o desejo carnal e viver o Espírito, e viver pelo Espírito. O poder da oração e da dependência absoluta. O que representa? A postura do rei Ezequias, que diante da ameaça de morte e de guerra, estendeu as cartas de afronta perante Deus no templo e clamou por socorro. Então o rei Ezequias, que era um homem bondoso a Deus, e acabou com todos os deuses, né, na sua época, quando ele assumiu o reinado, ele era obediente a Deus, e com a ameaça de ser tomado o seu reinado, ele apresentou a carta do rei da Síria e mostrou diante de Deus: o que eu posso fazer? O meu exército é muito pequeno, não tenho como ganhar. Está em tuas mãos, Senhor. Então, Deus deu a resposta a Ezequias, né? E não houve guerra nenhuma e ele continuou no reinado. Mas o que essa mensagem de humildade, de simplicidade e de buscar a Deus em primeiro lugar?
ela nos ensina? Ensina o religioso cristão nos dias de hoje a levar suas ansiedades desesperadoras diretamente a Deus, sabendo que a oração sincera move o impossível. Nada neste mundo não está sob o domínio de Deus. Ele nos deixa livre. E o mundo também é livre para agir da forma que quer. Mas quando Deus quer intervir, nada nesse mundo pode parar o desejo de Deus. Então a gente tem que ter essa certeza em nossa vida. Certo? Essa certeza. A maioria das ansiedades no mundo é porque não coloca Deus em primeiro lugar. E não tem essa paciência que é preciso ter em nossa vida. Aquilo que você pode fazer está ao seu alcance. E você pode fazer, consulte a Deus. Se é do agrado de Deus, faça. Mas aquilo que você não consegue fazer de forma nenhuma, coloque na mão de Deus. É assim que a gente tem que fazer. Se a gente não consegue fazer, não adianta tentar de um lado ou do outro, ou se desesperar e ficar ansioso. Porque se a gente não consegue fazer, Deus faz. Ele só coloca fardo pesado em cada um, até onde a gente pode carregar. Tenha essa certeza, que a gente só tem o fardo pesado até onde a gente pode carregar. Depois disso aí, ele estende a sua mão e nos dá a vitória. Mas é preciso a gente ter paciência, ser obediente. Saber que Deus está cuidando de tudo da maneira correta para cada um de nós, porque Ele nos ama verdadeiramente. O amor dele não é falso, é verdadeiro. Quinto, a esperança mesmo diante de caos à mesa de Joaquim. O que representa? O livro determina com Judá destruída, mas com o rei Joaquim recebendo favor e comendo à mesa na Babilônia. Aplicações para nós. Significa que nenhuma situação está totalmente perdida, mesmo quando o religioso falha ou passa por crises severas. A graça de Deus providencia um recomeço. Então, na nossa vida, não tem nada perdido. Às vezes a gente deixa nos dominar pelo medo, pela fraqueza que nos abate todos os dias. Mas é isto que Satanás quer da vida de cada um. Que a gente se desespere, que a gente blasfeme diante de Deus, que os nossos ouvidos sejam tampados para ouvirmos a palavra de Deus, para ouvirmos a voz de Deus dizendo: filho meu, estou te cuidando, estou cuidando de ti, tenha paciência, porque tudo está em Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo. É preciso que a gente entenda que um dos versículos mais bem escritos da Bíblia está em Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo nessa vida. Enquanto vivemos debaixo do sol, que é a terra, tudo tem seu tempo. Tempo para nascer, tempo para viver, tempo para morrer. Tempo para abraçar e tempo para deixar de se abraçar. Tempo para juntar pedra e tempo de espalhar pedras. Tempo de colher e tempo de não ter nada para colher. Então a nossa vida ela é pautada pelas ocasiões e questões que o mundo oferece. Mas se a gente vive na presença de Deus, se a gente está todos os dias buscando a obediência a Ele, nada vai faltar para a nossa vida. A gente ama os nossos filhos e quer tudo de bom para eles. Às vezes a gente castiga da forma porque a gente se chateou e se ofendeu, mesmo a gente sendo falho. Mas a gente quer o melhor para os nossos filhos. Imagine Deus. E o amor dele, o amor de Deus para cada um de nós, é totalmente diferente do nosso amor para os nossos filhos. Deus nos ama mesmo nos erros que a gente comete. Mas o entristece o Espírito Santo que habita entre nós. E é preciso que o Espírito Santo habita em nós, não entre nós. E para que o Espírito Santo habite em nós, é preciso a gente começar a obedecer, né?
a cumprir o fruto do Espírito Santo, né? Que está em Gálatas. Então é preciso que a gente cumpra com as nossas obrigações cristãs. A gente tem que orar pelo próximo. A gente tem que buscar o próximo em suas necessidades. A gente tem que amar as pessoas como ela é, porque eu nem você resolvemos o problema da vida de ninguém. Só Deus é quem resolve o problema de cada um de nós. E não podemos dizer que fulano está errado na vida dele, quando a gente nem mesmo corrige a nossa. Então Deus é quem sabe de cada um de nós, do nosso pecado, e a gente sabe o que está pecando. É só a gente procurar a Bíblia e começar a ler que você vai ver quais são os pecados que nós cometemos e não devemos cometer. Mas quem não conhece a palavra vive na idolatria, vive na ignorância. Vive na ignorância. É uma pessoa ignorante, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Quem não conhece a Bíblia, não conhece a Deus. Não adianta passar 7 dias da semana dentro da igreja, joelho no chão, lá na igreja, e começa a orar, e começa, sabe? A Bíblia está lá de lado. Aí, na hora do sermão, do padre, do bispo, do pastor, aí pede para abrir a Bíblia naquele capítulo ou versículo, lê, aí tem o sermão ali, você escuta o sermão, aí depois vem um louvor, 2, 3, louva, pronto, você dobrou sua Bíbliazinha, vai para casa. Quando chega em casa, coloca a sua Bíblia lá no armário. Muitos abrem no Salmo 90 e deixa lá. Como se ela aberta no Salmo 91 fosse proteger a sua casa. Né? E pronto, e começa a viver a sua vida secular. E começa a viver a sua vida mundana. De buscar isso, buscar aquilo e tal. Acorda pela manhã, esquece de orar a Deus e agradecer, porque a vida não pertence a mim nem a você, a vida pertence a Deus. Aí esquece de orar e agradecer a Deus. Então, a gente precisa ter uma vida de obediência a Deus. E a vida de obediência a Deus, ela requer que a gente estude a palavra dele todos os dias. Porque ela se renova. Um versículo que você estuda hoje, amanhã você vai estudar ele já se renovou na sua vida, porque você entendeu hoje de um jeito, amanhã você já vai entender de hoje em sua vida, porque a nossa vida ela se renova diante de Deus todos os dias. E se a gente vive uma vida só para o mundo, cada dia mais a gente nos afasta de Deus, cada dia mais entristecemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo só habita em nós quando procuramos. Ele hoje habita entre nós, está no meio de todos. Porque Deus mandou o Espírito Santo para a terra através do seu Filho Jesus. Quando Jesus morreu, não deixou ninguém só. Disse que mandava o Espírito Santo. E mandou. Caiu naquele momento sobre os apóstolos. Mas ele hoje vive entre nós. E quem busca o Espírito Santo encontra. Porque ele é para habitar em nós. É assim que Deus quer. Mas é preciso que a gente obedeça. Erramos porque somos pecadores. Vamos errar sempre. Mas existe o perdão dos erros quando a gente reconhece que errou. E foi assim que Pedro determinou em nossa vida. Então, meus irmãos, nós aqui encerramos o livro de 2 Reis, né? Mas você em casa pode estudar do capítulo 11 ao 25 e você vai poder entender melhor, certo? Então vamos aqui encerrar o nosso programa, né? Agradecendo aqui a todos os nossos ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus, que o Senhor possa, que os irmãos possam receber da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, beijos e abraços, né, a todos os irmãos católicos, evangélicos, e oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, quero agradecer e entregar este programa em Tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa abençoar todos os nossos ouvintes e toda a vida de cada um de nós, nesta manhã e durante toda a semana. Em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM, 98,5 MHz, Lagoa de Itaenga.